A Sanepar, pós-publicação do resultado do primeiro trimestre de 2026, acabou despencando e vem corrigindo também nesse movimento de correção do mercado financeiro. E eu recebi uma pergunta no Instagram no seguinte sentido: Luan, a Sanepar perdeu fundamentos? É que as manchetes colocam assim: Sanepar, lucro caiu 70%. Mas o que aconteceu? É sobre isso que a gente vai tratar nesse vídeo. Vem comigo. Salve, salve, investidor! Como é que você está? E vamos falar aqui da Sanepar. Antecipo, é uma ação muito relevante da minha carteira e já antecipo o seguinte: não perdeu o fundamento. Agora, por que houve uma queda tão expressiva no lucro? E a explicação é bem tranquila, você já vai entender. Mas de novo, veja, o mercado bateu na ação, caiu 12%. Mas quando você ficar olhando para a cotação, tenta fazer o seguinte: amplia o prazo, 5 anos. O que aconteceu em 5 anos com a cotação de Sanepar? Subiu quase 80%, fora os dividendos recebidos. Então foi uma ação que em 5 anos entregou um bom retorno de 130%, um excelente retorno na verdade. Então estica a janela de tempo para você ter uma visão melhor do que está acontecendo com a empresa. Agora, claro que uma queda de 70% no lucro preocuparia, especialmente porque a gente está falando de uma ação de serviço público, saneamento básico. A gente não está falando de uma ação cíclica, celulose, minério, petróleo, não. A gente está falando de água e esgoto, algo nada cíclico, recorrente. Só que existe um fator de risco que pode tornar a Sanepar um pouquinho cíclica em dados momentos, viu? E onde que você encontra os fatores de risco? Olha, os principais fatores de risco de qualquer empresa estão no formulário de referência que você tira aqui no site de relações com investidores. Aqui na Sanepar, aonde que você pega esse documento? Ó, formulário de referência e cadastral. Você vai aqui ó, em arquivamentos CVM, formulário de referência e cadastral. Se você clicar em 2026, não vai ter ainda disponível. Mas em 2025 tem aqui o último formulário de referência. E aí você vai no item 4.2, tá? Nesse momento na página 109. E aqui você tem a indicação dos 5 principais fatores de risco da empresa. E o formulário de referência é a própria gestão que está reconhecendo esses riscos. Sendo assim, quais são esses riscos? É importante que você saiba, são os principais. Que risco que eu estou correndo ao colocar dinheiro em Sanepar? Primeiro, eventuais vulnerabilidades nos controles de segurança da informação. Isso aqui está até genérico. Todas as empresas praticamente estão colocando isso aqui. Então isso aqui no fundo, não é bem um risco específico da Sanepar. 2. A indisponibilidade hídrica, falta de água, é um dos principais fatores de risco, ressaltando que se abrangem eventos adversos, tais como secas, cheias, lançamentos de diversos tipos de fluentes, derramamento de substâncias nocivas e etc. Então, indisponibilidade de água por enchente ou seca. Se isso acontecer em determinado ano, você vai ter bastante volatilidade nos resultados de Sanepar. Mas isso aqui não é um risco da Sanepar, é o risco do setor de saneamento. Mas é um risco que é administrável, desde que você não pague caro pela ação, porque você sabe que aquilo vai ser revertido, especialmente em boas empresas. Então esse tipo de risco aqui dá para você superar, mas você pode ter um ano ou outro ruim por conta disso. E aí aqui entra o risco regulatório, que é forte nesse tipo. O que acontece? Empresa de serviço público tem bastante regulação. O poder de preços dessas empresas, ou seja, o poder de você reajustar os preços dos seus serviços ou produtos, no caso serviço público, é um poder limitado. Limitado pelo quê? Pelo Estado, pela agência reguladora, que vai ditar quanto que você pode reajustar, mas ao mesmo tempo garante que vai ter o reajuste. Então você fica assim, meio que equilibrado. Você tem um poder de preço limitado, reajuste mais revisão tarifária, então você não pode ir além desse limite, né? Então tem esse ponto. Só que ao mesmo tempo, você tem garantia desse reajustamento, algo que outras empresas não tem. Na maior parte do mercado, você acha que o capitalista malvadão consegue ficar reajustando preços? Ele não quer reajustar, porque ele não quer perder clientes. Você já conseguiu entender isso? Quando o cara reajusta, é porque, cara, ou ele tem uma vantagem competitiva assim, inafastável, muito durável, e aí, assim, mérito do cara. Se eu não consigo copiar a Coca-Cola, meu amigo, ela vai colocar o preço que ela quiser. Óbvio que eu estou exagerando aqui, mas ela tem poder de preço livre, porque ninguém consegue fazer igual. Se alguém conseguir copiar a Coca-Cola, aí ela vai se lascar, ela não vai conseguir reajustar preço do jeito que ela vem fazendo. Percebe? Então a maioria das empresas tem um poder de preços bem volátil, bem incerto. Serviço público você tem uma garantia, só que limitada. Mas é ok, tá ótimo. O importante é eu conseguir vencer a inflação no que toca a receita e a evolução da receita. É isso que a gente nota em Sanepar. Eu já mostrei isso diversas vezes,
Porque às vezes a pessoa fala o seguinte: ah, o que você vê em Sanepar? Qual que é o atrativo? O atrativo está aqui, ó, nessa previsibilidade. Quanto mais você elimina incerteza e consegue pagar um bom preço, a tendência é que você construa patrimônio no mercado financeiro de maneira mais consistente. Tá aqui, ó. Você vai no Investidor 10, clica aqui em contábil. E essa escadinha, tá, teve essa queda aqui, mas eu vou te explicar o que aconteceu. Essa escadinha, tá vendo? Evolução de receita e lucro ao longo do tempo. É isso que torna a Sanepar atrativa, especialmente. Agora, não se assuste com essa queda, eu vou te explicar o que aconteceu. Então, no final das contas, para resumir aqui fatores de risco de fato com o Sanepar, basicamente, novas leis e regulamentos de natureza ambiental, risco regulatório, que é intenso aqui, tanto assim que o marco do saneamento básico no país gerou necessidade de altos investimentos para a manutenção de concessão e abriu para a iniciativa privada, que também está investindo muito, e indisponibilidade hídrica são os principais riscos que você precisa monitorar nos balanços de Sanepar. Mas vamos aqui então ao que aconteceu no último resultado trimestral. Primeiro, de fato, o lucro caiu de 1,2 bilhão para 352 milhões, 70% de queda. Quando você verificar isso aqui, vai uma dica para você. Confere resultados trimestrais anteriores a esse aqui, ó, que foi objeto de comparação, e dá uma olhada qual foi o lucro. Dá uma olhada. De novo, você pode se valer aqui do Investidor 10, e aqui embaixo você tem como selecionar trimestral. E aí, o que você vai fazer? Você vai aqui na linha do lucro, tá aqui, ó, é a quarta linha aqui, e aí puxa para 2024. Primeiro trimestre de 2024, lucro 379 milhões. Vou puxar até mais um ano. Lucro 319 milhões. Vamos voltar aqui para o lucro reportado nesse trimestre. 352 milhões. Logo você fala, peraí, se eu comparar com o primeiro trimestre de 2024, a queda foi pequenininha, foi pouca coisa. Então o que aconteceu no primeiro trimestre de 2025 para ter um salto tão expressivo assim no lucro? Pô, você mais do que triplicou. O que aconteceu? É isso que você tem que olhar. Sendo o quê? Em termos operacionais, a empresa segue evoluindo. Tanto assim que ela tem 100% de atendimento com água tratada, ali nos contratos de concessão que ela possui, no estado do Paraná, e 82,6% de cobertura de esgoto, que é a principal meta. Tem que chegar a 90% até 2030. Dá para conseguir? Dá. Ela está evoluindo. No trimestre passado, esse indicador está em 82,4. Está evoluindo, está indo para cima. Ó, volume disponível. Tá ok, tem nada que preocupe nesse sentido, porque a gente viu, um dos fatores de risco é a indisponibilidade hídrica. Isso por hora não é uma preocupação. Agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar o resultado do primeiro trimestre de 2025. Vamos pegar aqui, ó, release de resultados, primeiro tri de 25. Olha só isso aqui, lucro saltou 218%. Então já começa por aí, né? O que faz uma Sanepar, uma empresa de saneamento, crescer 218% seu lucro? Não é uma Nvidia aqui. E aí veja só aqui, ó, lucro líquido. O resultado foi impactado principalmente pelo reconhecimento da receita relacionada com os precatórios a receber da ação judicial do imposto de renda pessoa jurídica, no montante líquido de 845 milhões. Esse aqui é o caso do precatório da União. Olha só isso aqui, ó, logo aqui embaixo. Receita de precatório, 4.200. Provisão passivo regulatório, 3.200. Até aquele momento, a Sanepar estava com uma expectativa por conta de uma nota técnica da AGEPAR, que é a agência reguladora no estado do Paraná, que regula o serviço de saneamento. A expectativa era, olha, eu vou receber 25%. Na verdade, vai haver um reconhecimento de receita, porque vai entrar no meu caixa os 4.200. Contudo, o que vai ficar para mim mesmo é só 25%. Esse era o entendimento, porque o restante tinha que ficar provisionado para redução nas tarifas. Só que a AGEPAR mudou o seu entendimento e agora falou nem 25%. Você não tem direito a nada, Sanepar. Só os custos que você teve com o processo. Bom, independentemente disso, o reconhecimento da receita já foi feito no primeiro trimestre de 2025. E isso inflou o lucro líquido. Agora eu te pergunto, é todo dia, é todo ano que você recebe um precatório de bilhões de reais na sua conta? Não. É um item extraordinário, é não recorrente, é não operacional. Não diz respeito à operação da Sanepar, que é serviço de água e esgoto. É um processo que ela ganhou de recuperação de tributos. Simples assim. Nesse ano de 2026 não teve isso. E não vai ter. Então o lucro voltou para a sua normalidade, lá na casa dos 350 a 400 milhões por trimestre. É isso que se espera. E ainda você tem aqui alguns destaques positivos no resultado do primeiro tri de 2026. Que foi o quê? Olha essa redução aqui em despesas com pessoal. No primeiro tri de 25 você teve
um gasto de 690 milhões e nesse primeiro TRI de 26, 370 milhões. Qual foi o motivo? Basicamente, PDV, Programa de Demissão Voluntária. A empresa, no ano passado, provisionou dinheiro para pagar indenização por demissão voluntária. Agora não teve isso. E aí o gasto com o pessoal voltou para a sua normalidade. Mas isso foi insuficiente para não gerar queda no lucro, por conta da base comparativa injusta que foi o primeiro TRI de 25, em virtude dessa receita não recorrente do precatório, que agora nem vai mais ficar nada para a Sanepar aparentemente. Se você excluir os itens não recorrentes, o EBITDA da Sanepar teria crescido um pouquinho na comparação com o primeiro trimestre de 2025. Teria saído de 816 milhões para 843, um leve crescimento. Então, no fundo, teve um leve crescimento, excluídos os efeitos não recorrentes, na geração de caixa da Sanepar. Então, não foi um resultado de perda de fundamentos, foi até um pouco melhor que o primeiro TRI de 25. Agora, qual fator efetivamente foi negativo? Endividamento, mas isso está afetando o setor como um todo. Porque o que está acontecendo? Como eu falei, está havendo a necessidade de fazer fortes investimentos, alto capex, reduzindo o fluxo de caixa livre, que eu tenho que fazer investimentos, no setor de saneamento, senão eu perco contratos de concessão. Por conta disso, você tem a Egea, lá da Itaúsa, com o indicador dívida líquida sobre EBITDA em 4,5 vezes. Você tem a Iguá Saneamento, a quase 10 vezes EBITDA. Loucura! E Sanepar, ela está com indicador baixo, 0,7 vezes EBITDA, mas por que está baixo assim? Porque ainda o dinheiro lá do precatório está no caixa da empresa. E se está no caixa da empresa, isso reduz o quê? Reduz a dívida líquida. Porque o que é a dívida líquida? É a dívida bruta, que está aqui, ó, 7 bi 300 quase, a dívida bruta, menos o caixa. Se o meu caixa está inflado por conta do precatório, é óbvio que vai ficar pequena a dívida líquida. Cai aqui para baixo. E isso dá a impressão de que eu estou com o indicador de dívida líquida sobre EBITDA de apenas 0,7. Veja o que aconteceu aqui, ó. Até o primeiro TRI, até o segundo, né, de 2025, a dívida líquida estava aqui em 5,3 bi. Por que despencou? Porque aqui houve o recebimento do precatório. Então, no fundo, a nossa dívida líquida estaria mais próxima aí de uns 5,5 bi a 6 bi. E aí, pensando no EBITDA de uns 840 por trimestre, a gente está falando de 3.400 de EBITDA contra 6 bi de dívida líquida, de fato, né? Sem o precatório. Então a gente estaria falando de quase 2 vezes EBITDA. Deve ultrapassar isso, inclusive. Então, no fundo, o verdadeiro indicador de endividamento da Sanepar, sem o precatório, fica próximo a 2 vezes EBITDA. É preocupante? Ainda não. Até porque a Copasa está com um indicador pior, batendo 3 vezes EBITDA. E, como eu falei, os concorrentes privados estão numa situação bem pior. Então, o setor de saneamento passa por um ciclo de muita alavancagem financeira, por conta dessa alta necessidade de investimento. Mas a Sanepar ainda está confortável. Ela teve sorte desse precatório estar segurando endividamento, só que em algum momento esse precatório vai se reverter a favor da população do estado do Paraná. É isso. E outro ponto negativo do endividamento é que a maior parte dele é basicamente IPCA, tá? É um endividamento muito focado em IPCA e o IPCA está subindo. Isso aumenta o custo da dívida da Sanepar. Então, o que eu posso dizer para você a respeito de Sanepar? E aí no final eu vou te falar o valor intrínseco hoje que eu tenho para a empresa. O que eu posso dizer é o seguinte: não perdeu fundamentos, como a gente viu, é a base comparativa, mas o lucro tende a ficar apertado por conta do resultado financeiro crescendo, já que o custo da dívida está crescendo, bem como a própria dívida, por conta dessa necessidade alta de investimentos que o setor de saneamento está passando. Por isso, eu ajustei o valor intrínseco da empresa. Eu vou te falar na sequência. Mas antes, eu preciso te lembrar que a declaração do imposto de renda precisa ser entregue até o final de maio. Você não pode perder esse prazo. Mas, para você resolver isso de uma vez por todas, eu tenho um recado aqui do nosso parceiro, que é a Grana Capital. Antes disso, deixa eu te lembrar o seguinte: o imposto de renda 2026 está com prazo já vencendo. O prazo para você enviar a declaração é até o dia 29 de maio. Eu estou gravando esse vídeo aqui no mês de maio. O prazo vai se findar. E você não precisa ficar naquela correria toda para fazer a declaração do imposto de renda. Separar um monte de documentos, notas de corretagem, relatórios da B3, e tentar fazer tudo na correria, ficar tudo errado, cair na malha fina. Não. E aí existe uma solução aqui para você, que é o aplicativo da Grana Capital, que é parceira aqui do canal Mirai Investing. E qual que é a grande sacada aqui desse aplicativo? Como diz aí na tela, declare o imposto de renda dos investimentos na bolsa em menos de 5 minutos. Isso é verdadeiro, até abaixo desse tempo você consegue fazer a declaração. Eu vou te mostrar
logo mais o aplicativo por dentro, mas o fato é que os relatórios que você tira da área do investidor da B3 são insuficientes. Por que são insuficientes? Eles não trazem para você o custo de aquisição que você tem que fazer na declaração do imposto de renda. Ainda também não traz os lucros e perdas, tudo certinho. No aplicativo, ele automatiza tudo isso para você. Eu vou te mostrar aqui por dentro. E aqui está o meu app Grana. O que eu quero te mostrar aqui? Primeiro, você tem a ferramenta IR mensal. Essa ferramenta aqui é uma mão na roda, porque evita de você ficar tentando fazer apuração ali de lucros e perdas, etc. Ah, qual foi o limite de isenção? Compensação de prejuízo com lucro, fundos imobiliários e ações, toda essa complexidade tributária, você vai poder se afastar disso. Porque o aplicativo já calcula tudo para você, automatiza tudo e emite a DARF se tiver DARF a pagar. E na declaração, você vai aqui, ó, declaração, e vai clicar em preenchimento automático. Seguindo aqui o passo a passo, você vai fazer a declaração do imposto em menos de 5 minutos, como estava ali na tela para você. Muito tranquilo, muito fácil e seguro com a indicação da B3. Sendo assim, deixe de se preocupar com documentos e complexidade tributária e baixe o Grana. E assine o plano Mais Grana com o cupom MIRAI, que vai te dar um belo desconto. Aproveite para fazer isso agora e resolver por completo a declaração do imposto de renda da Bolsa de Valores e também a apuração mensal de lucros e perdas durante a sua assinatura. Link aqui embaixo. Agora, deixa eu te revelar o valor intrínseco. Eu tive que ajustar para baixo a projeção de resultado da empresa, até porque a gente sabe que o fluxo de caixa livre, por conta dessa alta necessidade de CAPEX, vai ficar mais comprometido. De todo modo, Sanepar tem um valor justo nas minhas contas de R$ 7,72 as ações preferenciais. De tal modo que a ação ela não está cara hoje, pelo menos na data de gravação desse vídeo, estava negociando abaixo desse preço. Só que eu preciso lembrar o seguinte, você não compra simplesmente abaixo do valor intrínseco, porque o seu valor intrínseco não necessariamente é o valor exato da empresa. Não, é um valor estimado de acordo com a estimativa dos fluxos de caixa e da taxa de desconto que você adotou para descontar esses fluxos de caixa. E tanto a estimativa do fluxo de caixa pode estar imprecisa, quanto a taxa de desconto que deveria ser usada no modelo. Como que você ajusta tudo isso? Você ajusta comprando a ação com significativo distanciamento entre o valor intrínseco estimado e o preço a mercado. Isso que significa margem de segurança, essa distância. Porque é a sua margem de erro. Que erro? O erro quanto à estimativa do fluxo de caixa da empresa, já que é renda variável. Então, qual que é a grande coisa aqui? É imprevisível, de fato, o fluxo de caixa, algo que não acontece na renda fixa, que você tem condições de prever o fluxo de caixa. E a taxa de desconto, que deveria refletir o risco daquela ação, quanto que eu quero ganhar nela, depende de como você interpreta isso. Pois bem, a margem de segurança serve para isso, para que você consiga comprar com mais tranquilidade. Porque se o fluxo de caixa estiver inflado nas suas projeções, se você comprou com margem de segurança, não tem problema cair um pouquinho. Percebe isso? Então essa é a função da margem de segurança. E eu particularmente adoto como margem de segurança ideal para a maioria das empresas, porque a maioria são empresas cíclicas ou altamente dependentes do macro, 25% de margem, ou seja, 25% de distanciamento entre o valor intrínseco estimado e o preço a mercado. Para empresas com fluxo de caixa mais previsível, eu fico com 15%, tipo uma Sanepar. Só que hoje o distanciamento não está aí, né, em 15%. Por isso que eu não estou comprando, apesar de ter a empresa na minha carteira. Tranquilo, só não vou alocar meu capital agora. É preciso ter paciência na alocação de capital, simples assim. Agora, existem algumas poucas empresas em que eu aceito comprar com apenas 10% de margem de segurança. São poucas. Somente as mais tops, assim, tipo o Itaú. Aí sim, mas ainda assim é preferível, se possível, esperar os 15%. Que te dá mais tranquilidade. Mas basicamente é isso que eu queria trazer para você, fique tranquilo. Aqui na Sanepar é mais uma questão hoje de preço, porque ela está numa condição melhor que as demais empresas de saneamento em relação ao endividamento, como eu já comentei aqui contigo. Qualquer dúvida ou sugestão, é só comentar aqui embaixo e eu te vejo no próximo vídeo. Fui!